Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causaram polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Oliano, e a advogada Fabiana Barroso. O assunto principal de hoje é o arquivamento de apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do governo, abertas a partir das conclusões da CPI da Covid. Primeiro quero cumprimentar nossos convidados. Oi, Tameia, tudo bem? Olá, tudo bom, Rosana? Oi, Fabi. Oi, Juliano. Oi, Fabiana, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? E vocês estão bem? Oi, André, tudo bom? Olá, Rosana, tudo ótimo? Tudo jóia também? Tudo jóia, Fabiana? Olá a todo mundo que nos acompanha aí da Gazeta do Povo. Antes de começar o debate, eu preciso dizer que você tem só até domingo para ter acesso ilimitado à Gazeta do Povo e acompanhar tudo sobre as eleições 2022 por apenas R$ 1 por mês nos 3 primeiros meses. Essa é a sua última chance de garantir a sua assinatura nessa, que é a nossa promoção mais vantajosa. É só clicar no link da descrição do vídeo. Para você ter ideia, fora da promoção, o valor de assinatura mensal é de R$ 23,90, que, convenhamos, também é muito barato pelo tamanho e pelo nível do conteúdo que a gente oferece. Assinando a Gazeta, você ajuda a manter debates e programas ao vivo, além de receber em primeira mão e-books, newsletters e diversos cursos para você aprofundar o seu conhecimento. E lembre-se, nossos assinantes são pessoas como você, que decidiram apoiar o jornalismo único da Gazeta, porque sabem que somente aqui ampliamos a sua voz e que não nos falta coragem. Então clica no link do vídeo e vamos acompanhar as eleições juntos. Você pode cancelar a assinatura quando quiser. Agora vamos para o nosso debate. A CPI da Covid investigou ações e omissões do governo Bolsonaro e a destinação de verbas da União para estados e municípios na pandemia. A oposição que propôs a instauração da CPI, mas o presidente do Senado tentou resistir. A pedido dos senadores do Cidadania, o STF se manifestou e o ministro Luiz Barroso determinou a instauração da CPI. Quer dizer, já começou com uma certa polêmica, né? Então a gente começa também o debate com a Tameia, primeiro explicando para quem nos acompanha como que funciona uma CPI e que consequências podem ser geradas a partir dela, Tameia. Tá, então vamos lá. Então a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma prerrogativa que os parlamentares têm de investigar. Então eles vão exercer aquela chamada função atípica, porque a função típica dos parlamentares é legislar, é fazer leis. Só que a Constituição autoriza que os membros do Congresso Nacional, né, pode ser uma CPI só da Câmara, uma CPI só do Senado, uma mista, que eles apurem um fato específico e façam investigações. Então, embora os parlamentares eles não sejam técnicos, né, eles não sejam juristas, não sejam advogados, né, claro que um ou outro até é ex-delegado, pode ser advogado, mas é importante que eles tenham conhecimento da legislação que vai comandar os trabalhos da CPI. E como é uma própria investigação, a lei que vai realizar, que vai direcionar a CPI é o Código de Processo Penal, porque é lá que fala como que as provas são colhidas, que diligências podem ser realizadas, como que se dá a oitiva de uma testemunha ou do investigado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, os deputados, né, no caso, os senadores, né, que a CPI da Covid foi feita no Senado, o mínimo que eles tinham que saber é como é que funciona essa coleta de prova para aplicar o Código de Processo Penal e a própria Constituição. Só que ao longo da CPI, eu assisti algumas sessões, a gente pôde constatar que as normas não estavam sendo obedecidas. O próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, em determinado momento, acho que um dos senadores invocou o Código de Processo Penal e ele falou o seguinte: mas que código é esse? Existe esse código? Ou seja, eles demonstraram conhecimento da legislação que rege a coleta de uma prova. E também nós vimos que ao longo dos depoimentos, as pessoas quando iam prestar depoimentos, não sabiam se iam ser ouvidas como testemunha, como investigados, porque isso muda a figura. Se a pessoa é convocada por uma CPI para depor na condição de investigado, ela tem o direito constitucional em permanecer calado. A primeira coisa, ela não é obrigada a responder as perguntas. Ela pode estar acompanhada de um advogado, diferentemente do que ocorre quando a pessoa é convocada para depor como testemunha.
Aí a testemunha não tem o direito de ficar calada, ela tem o dever de falar, não pode omitir nenhum fatos e pode até responder por falso testemunho. Então, a impressão que me deu, né, falando como professora, assim, de processo penal, a impressão é que me deu que os membros da CPI, eles já tinham a ideia do que eles queriam que fosse provado. Então, na cabeça deles, eles já entendiam, seja o presidente ou seja outras pessoas do governo, que tinham praticado crimes. E direcionavam essa condução, essas investigações, para obter provas que convalidasse o entendimento deles. Porque a gente percebeu que quando alguns médicos foram depor, outras médicas iam depor, quando falavam algo que eles não queriam ouvir, que os desagradavam, eles interrompiam o depoimento, eles não davam atenção, e isso não pode acontecer, porque não se pode querer direcionar a busca de uma prova. Uma CPI, assim como uma investigação criminal, tem que buscar o que de fato aconteceu, tem que buscar a verdade dos fatos. Então não se pode limitar o depoimento de uma pessoa ou outra. Então, ao final da investigação, foi minutado um relatório com milhares e milhares de páginas, que, segundo o próprio procurador-geral, quando recebeu essa documentação, disse que os fatos não eram, havia desconexão, que não havia uma prova adequada, e por conta disso, agora recentemente resultou no arquivamento das investigações no que se refere a inúmeros crimes que constaram no relatório final. Eu ia falar justamente isso, que nesse caso da CPI da Covid, nas conclusões da comissão, os senadores formularam 10 pedidos de providências que foram entregues à Procuradoria-Geral da República dia 27 de outubro do ano passado. Um desses pedidos já foi arquivado e outros 7 pedidos de arquivamento foram feitos agora pela vice-procuradora Lindora Araújo. E entre os pedidos que tiveram arquivamento solicitado, em 5, a Comissão Parlamentar de Inquérito pediu o indiciamento do Bolsonaro, acusado dos crimes de charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública e epidemia com resultado morte. André vai comentar esse pedido da PGR. Perfeito, Rossana. Só um pouquinho sobre essa questão do Barroso ter determinado a instauração da CPI. Acho que é interessante pontuar que, só fazendo um parêntese aqui, né, que essa é uma jurisprudência já bem consolidada no STF, que a CPI ela é um direito de minorias parlamentares. Então, realmente, o presidente não pode, se você atinge o número mínimo de assinaturas, o presidente não pode impedir a instauração da CPI. O que causa... Então, assim, eu considero que a decisão foi correta do Barroso, depois ela foi convalidada pelo plenário. O que me causa estranheza, novamente, que é um ponto que a gente já tocou aqui em alguns encontros, é que alguns anos atrás teve também um pedido de CPI que alcançou o número mínimo de assinaturas, que era uma CPI sobre a UNE, que é um grupo estudantil de extrema esquerda. E, na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, ele não determinou a instauração da CPI. Houve também a impetração do mesmo instrumento, um mandado de segurança, e, na época, o então presidente do STF, que era o Ricardo Lewandowski, ele disse, não posso obrigar a instauração da CPI, isso é uma questão interna corporis da Câmara. E agora, nesse caso, o mesmo ministro Ricardo Lewandowski votou favoravelmente a obrigação do presidente do Senado de instaurar a CPI. Então cai nessa questão do double standard, que é muito desgastante para a justiça. Agora vamos lá, as manifestações da vice-PGR. Então, em primeiro lugar, queria ressaltar as qualidades da doutora Lindora, é uma procuradora super experiente, já trabalhou em outras gestões da PGR, ela atuou também, por exemplo, no caso do Mensalão, então é uma pessoa muito experiente, com muito conhecimento jurídico, e as peças, elas são peças bastante complexas e profundas, então foram manifestações juridicamente muito bem fundamentadas. Foram 8 peças, como a Rossana adiantou, uma delas já foi atendida, né, que é relativa ao Ricardo Barros, deputado, e outras 7 foram agora, e várias dessas peças têm assim, mais de 80 páginas. Então foram centenas e centenas e centenas de páginas nessa manifestação, ao total das 7 peças. Então não é um trabalho simples, um trabalho... você percebe que houve ali uma forte atenção e você se preocupou com os detalhes, né? Ela está muito bem fundamentada. Basicamente, você tem um procedimento que tratava da não utilização de máscaras
e daí ela afirmou, e isso tem base na jurisprudência já bem consolidada, que quando você tem uma infração administrativa, se a norma que criou a infração administrativa não ressalva que caberá também aplicação de punição criminal, aplica-se só a punição administrativa. Então, quando você criou a lei que trata das máscaras, ela previu lá a multa e ela não falou ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação penal por crime de desobediência, enfim, sei lá, por que quer que seja, né? Então, ela entendeu que não caberia aí a promoção da ação penal. Você teve a questão daí da demora na aquisição de vacinas, em que ela coloca lá as datas, né? Demonstra que após a aprovação do uso das vacinas pela Anvisa, a aquisição foi muito célere. Então, embora tenha tido alguma discussão aí antes da avaliação da Anvisa, após a aprovação, a aquisição foi muito célere. Inclusive, foi o próprio governo federal que encaminhou uma medida provisória que alterava a legislação para permitir a compra das vacinas da Pfizer. Isso antes de haver sequer a autorização na Anvisa. Então, ela entendeu que não há como se imputar ali, não houve por conduta do presidente da República ou da gestão federal qualquer demora para que as vacinas chegassem, né, no braço das pessoas. Ela vai tratar ali também da questão do charlatanismo, isso aí me parece que ela está muito correta, tá? Ela afirma que e isso é a mesma argumentação que ela usa na questão de causar pandemia, né? Então, realmente fica difícil. Para que você tenha a imputação de um crime, tem de haver dolo. A pessoa tem de fazer aquilo querendo fazer aquilo. Então, por exemplo, quando nós construímos ruas, autoestradas, a gente sabe que pessoas vão morrer nessas autoestradas. Mas nós não temos dolo de matar essas pessoas. Por isso, nós não respondemos por homicídio. Então, do mesmo modo, quando você, por exemplo, é mais resistente ao fechamento da economia, porque você se preocupa que aquilo possa ter impacto sobre outros bens constitucionais, você não está fazendo aquilo para matar as pessoas, nem para difundir ou piorar a situação da pandemia. Você está fazendo por atenção a outros bens jurídicos relevantes. E, só encerrando, outras investigações tratavam de ministros, né, o Wagner Rosário ou o próprio Ricardo Barros, que é deputado, e ela afirmou e demonstra de modo bem fundamentado que não houve ali indicação de qualquer ato que eles não tenham tomado para investigar qualquer espécie de irregularidade. Ela não arremata que não tenha havido irregularidade, mas ela diz que por hora não há qualquer indício de que essas pessoas tenham se envolvido nessas atividades, portanto, ou ela requer o arquivamento ou o declínio das investigações ante a ausência de foro privilegiado dos investigados. Bom, os senadores pediram a abertura de inquérito para investigar a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, por suposta prevaricação. Fábio, eu tenho a impressão que hoje, se você não concorda com algo, já logo ajuiza uma ação, né? Como que você vê esse tipo de questionamento? O André já ressaltou a competência da vice-PGR, mas uma coisa é o juízo político da CPI, outra coisa são as convicções jurídicas necessárias para uma persecução criminal, uma persecução penal. Exato. Eu vejo com bastante preocupação para onde nós estamos indo, né? O que anda acontecendo é que daqui a pouco a gente não vai ter mais a necessidade de votar em deputados, em senadores, basta você ter um bom advogado, porque tudo é levado ao judiciário. E aí, como o Liano explanou muito bem, esse duplo padrão, né, de julgamento, a gente está vendo cada dia mais. Então, a gente não tem mais aquela segurança jurídica de que essa é a lei e essa lei vai ser cumprida imparcialmente, né? A gente tem reclamado bastante da parcialidade de juízes. E isso, em primeira instância, aí nós vamos porque é o que tem acontecido. Mas o que a gente está vendo é essa tentativa de criminalizar as pessoas que estão fazendo o seu bom trabalho. De um lado, nós tivemos também, como a Tameia bem apontou, um senador que diz ignorar, né, e não existe isso de você dizer que ignora a lei, que é o próprio Código Penal, e do outro lado nós temos, então, uma procuradora, a vice-procuradora Lindora, que se colocou a estudar demais e demandou muito tempo dela, da equipe dela, para poder fazer um bom trabalho técnico, e ainda ela pode ser acusada aí, ou pelo menos enfrentar uma ação por prevaricação.
Não existe prevaricação alguma. O que existe é uma discordância, né? Eles não tiveram êxito, não gostariam de ouvir a verdade, tanto pela luz dos fatos supostamente trazidos pela CPI, que agora se demonstra realmente uma CPI circense, como também a gente vê acompanhando aí que juridicamente não tem liame, não tem motivo, não tem condão. E o que nós vimos também, se formos olhar desse prisma, talvez alguns senadores ali teriam incorrido em alguns crimes. Eu digo isso porque o que a Tameia disse, né, de que eles não respeitaram, nós tivemos aí duas mulheres sendo ouvidas com extremo desrespeito, uma delas eu sei que judicializou e não obteve êxito jurídico, mas também tivemos a vida de pessoas com seu sigilo quebrado e nada foi demonstrado, foi julgado ali, né, números, valores exorbitantes de empresários que participaram e que não tem nada a ver nem com a parte política, mas por ter abertamente, né, uma posição política em favor do presidente da República, que está hoje no exercício do poder, tiveram, então, que passar com uma perseguição política muito clara, muito óbvia, tanto que os autos, aí, o que eles tentaram demonstrar, não obteve êxito. Então, a gente vê a instrumentalização do judiciário em favor das pautas políticas. E quando existe um trabalho bem feito, bem conceituado, de uma procuradora que se debruça sobre os autos e diz realmente que não tem, né, aquele crime apontado com os fatos alegados, não tem liame jurídico, eles ainda apelam e ainda tentam criminalizar essa pessoa que fez esse bom trabalho. Eu sei que nós estamos aqui com 2 procuradores, no exercício da função deles, talvez eles não possam falar, mas a gente sabe que, infelizmente, existe essa pressão mesmo, é real. Eu, como advogada, eu posso dizer, os advogados também sofrem. Só para citar um exemplo, e é preciso dizer isso, os advogados do inquérito 4871 continuam sem acesso integral aos autos. Então, a gente está vendo isso acontecer hoje, no presente. Isso ainda não foi sanado. E nosso órgão de classe, que é a OAB, ela diz defender as prerrogativas, fez até um vídeo bem recente, e não defende no fato, porque a prerrogativa desses advogados, são vários, está sendo violada. Bom, e insistindo um pouco nesse assunto da CPI, Tameia, se de fato houve o cometimento de algum crime, a CPI é a única maneira de apurar isso? Ou tem outras formas também? Não é. Até eu entendo que, por mais que seja um instituto interessante, um instituto constitucional, eu tenho a seguinte opinião, Rosana: se os órgãos que investigam já estão trabalhando, então se a Polícia Federal já instaurou um inquérito para investigar determinados crimes, se o próprio Ministério Público também já instaurou procedimentos e está investigando, eu não vejo uma necessidade de um outro órgão que não é técnico, né? O parlamento não é um órgão técnico vocacionado para investigar, eu não vejo necessidade de instauração de uma CPI. Por exemplo, na época da Lava Jato, enquanto estavam se investigando e as operações ocorrendo, busca e apreensão, prisões, foi instaurada a CPI do Petrolão. Naquela época eu também não via qualquer necessidade, porque os órgãos investigativos estavam trabalhando e trabalhando bem. O Ministério Público, a Polícia, a Receita Federal, enfim. E ainda assim foi instaurada essa CPI. E qual que foi o resultado da CPI? O relatório final não indiciou nenhum político, né? Embora a Operação Lava Jato tenha comprovado a participação de diversos políticos, né? E até a própria CPI foi utilizada para extorquir empresários. Vários empresários que fizeram colaboração premiada no âmbito da Lava Jato falaram que foram extorquidos, que se eles pagassem uma determinada soma, eles não seriam convocados para depor. Então, esse é apenas um exemplo, né, de quando uma CPI ela é utilizada para outros fins. Então, a CPI não é o único meio para se apurar, ao contrário, né? Eu entendo que seria um dos últimos meios. É melhor que a polícia trabalhe, que o Ministério Público trabalhe, a Controladoria da União trabalhe. Como exemplo, a Operação Covidão, né? Já estava sendo investigado os desvios da saúde. E isso sim eu reputo que seria gravíssimo e até poderia também ser apurado pela CPI. Agora, isso não foi investigado, né? As verbas bilionárias que foram destinadas para vários estados, para várias prefeituras, isso não foi apurado a destinação dessa verba pública federal, né? Isso que eu entendo que seria muito mais grave,
porque foi comprovado que vários hospitais compraram respiradores de empresas de vinhos, teve superfaturamento na aquisição de máscaras, fatos sérios, fatos graves, concretos. E isso a CPI não se debruçou. É uma sensação, Fabiana, de a CPI sendo usada como palanque eleitoral, será? Será? Não, é certeza, né? Foi famoso até a composição do tal do G7, o grupo de senadores que a todo momento traziam factoides como se fossem fatos e debatiam ali e tinham ainda o desrespeito de levantar. Eu lembro de uma cena, né, quando 2 médicos convocados foram ali para prestar esclarecimento a respeito até do que as pessoas estavam ainda na questão do Covid mesmo, interessados em saber, eles se levantaram, abandonaram o plenário. Então, a gente vê uma ausência de respeito total e um palanque partidário, aquele duplo padrão que o André sempre menciona, a gente vê que era algo bem realizado como oposição ao governo, sendo que o país, nesse momento, precisava de uma união e precisa ainda dessa união concreta sobre os fatos que os brasileiros passaram. Muitos não tiveram leitos de hospitais, porque realmente, né, os hospitais de campanha, o que aconteceu com esses hospitais, como que as verbas foram destinadas, e nós temos aí o trabalho da Polícia Federal, nós temos a continuidade disso, tivemos um governador, né, do estado do Rio de Janeiro que teve ligação com isso e foi empichado. Então, a gente tem resultados concretos, mas que não foram aproveitados. A gente sabe que a mídia cobriu diuturnamente os fatos trazidos e narrados e a deturpação de fatos. Bem grave, mas essa parte política, a gente espera que até com a produção de programas como a gente está fazendo, esclarecimento do que é certo, do que é correto, do que é justo, as pessoas comecem a realmente pensar nesses políticos para a gente ter uma oxigenação e para que instrumentos tão importantes para a democracia, como eles gostam de dizer, o Estado Democrático de Direito, não sejam extirpados. Então, é necessário um fortalecimento da Polícia Federal, um fortalecimento do Ministério Público, um fortalecimento dos juízes, todas essas instituições e até da advocacia aqui, que eu represento com orgulho, são bens tutelados na Constituição Federal e não se pode presumir que uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode sim trazer à luz os fatos, mas ela tem que sempre respeitar todas essas instituições e os seus funcionários, né, públicos que as representam aí. E hoje nós temos aí a presença de 2 pessoas que trabalham, a gente sabe que trabalha muito bem, e é assim que tem muita gente boa. Então, essa tentativa também de demonização da polícia, do Ministério Público e etc. Isso é muito preocupante. Ia perguntar justamente para o André como que ele vê essa questão, se cada vez mais os políticos estão usando o trabalho técnico do judiciário para fazer campanha também. Olha, é um risco, né? Eu não gosto muito de bater o martelo, mas enfim, eu até salientaria que, quanto a essa questão da Lindora, tem atualmente uma liminar do ministro Dias Toffoli na DPF 881, que ela impede esse tipo de alegação que foi feita contra a Lindora, tá? Então, o ministro Dias Toffoli, em liminar, que está vigorando, né? Ele afirmou que ele suspendeu, em parte, o artigo 319 do Código Penal, especificamente na acepção. Então, ele está dizendo, está suspenso qualquer entendimento que possa levar a se compreender que o livre convencimento motivado dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário possa ser interpretado como satisfação de interesse ou sentimento pessoal ou como incidente no tipo objetivo na modalidade contra disposição expressa de lei. Então, quando o membro do MP ou do Judiciário se manifestam de modo fundamentado, como foi o caso da Lindora, isso não pode ser interpretado, e essa ação ela tem efeito vinculante, tá? Como interesse ou sentimento pessoal para fins de configurar o crime de prevaricação ou contra disposição expressa de lei. E ele manifesta isso, que esse entendimento é importante para resguardar, né, a independência funcional dos membros do MP e do Poder Judiciário. Eu ressaltaria ali também quanto à CPI, de fato, embora ela digamos, é algo que habita em 2 mundos, né, o mundo da política e o mundo da investigação, mas como ela tem esse pé no mundo da investigação
e a investigação é sempre um fenômeno que impacta fortemente em direitos fundamentais das pessoas. Então você tem a sua vida privada, enfim, ela sempre tem que atuar de modo muito técnico, realmente. Ali para que você tenha uma CPI razoável, profícua, que você possa utilizar aquela prova depois, você tem que ter ali um modus operandi próprio de uma autoridade de investigação. Então, por exemplo, esse fato de levantar quando aparece uma testemunha que não vai confirmar a versão que você quer ouvir, isso é muito grave numa investigação. Vocês imaginem aí, se, por exemplo, se o ex-juiz Sérgio Moro, se lá durante as investigações da Lava Jato, se quando chegasse lá uma testemunha de defesa, ele dissesse, vou levantar aqui porque o que essa pessoa vai falar já sei que é mentira. Então, isso teria sido um escândalo internacional. Então, assim, é muito grave, né, a investigação. E propriamente essas medidas mais invasivas, como quebra de sigilo, eu até acredito que o STF deveria ter sido mais rigoroso e concedido mais liminares para brecar esse tipo de medida, tá? Você tem que ter, para você violar o sigilo de alguém, você tem de ter, demonstração clara de que existe ali, né, fortes indícios de que um delito foi cometido. Não pode ser simplesmente porque a pessoa, por exemplo, era contra o lockdown, porque ela se manifestou contra o lockdown, porque ela se manifestou contra a obrigatoriedade de máscaras. Isso não é crime, tá? Isso é a manifestação da opinião da pessoa. Então você tem que ter um crime e você tem que ter a manifestação específica, fundamentada de que há indícios de que a pessoa praticou aquele delito. Porque, do contrário, a gente corre o risco de essas medidas investigativas, que são altamente invasivas. Você imagina amanhã a sua vida está aberta, né? O que você gasta, se você tem, sei lá, um gasto médico, um gasto psiquiátrico, um gasto, sei lá, pessoal, que você acha constrangedor, isso tudo aberto. Então é óbvio que se intimida. Se você sabe, se eu apoiar tal governo amanhã, em qualquer investigação, podem abrir minha conta bancária, né? Então, isso é uma intimidação por posição política, é um risco muito grave. Então, a gente tem que cuidar muito para que não haja sequer o risco disso acontecer. Só para finalizar, um último ponto, uma anedota aqui, pessoal. Quando a CPI da Covid estava acontecendo, eu estava, uma parte dela, né? Eu estava viajando para estudar. Eu fui para a Inglaterra, estudei em Oxford. E lá eu estava, assim, num dos maiores centros científicos do mundo, e várias das coisas pelas quais as pessoas estavam sendo investigadas na CPI da Covid, por exemplo, ser contra o lockdown, ser contra a obrigatoriedade de máscaras, enfim, todo esse tipo de coisa, lá vários professores da universidade defendiam. Então, assim, dos maiores cientistas do mundo, em uma das maiores universidades, um dos maiores centros científicos. Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, os professores de Oxford, se eles estivessem no Brasil, eles poderiam estar sendo investigados por essa atuação científica deles. Então, isso é uma coisa muito, muito inadequada. Vou pedir para a Tameia continuar nesse assunto da CPI para explicar um pouco mais qual que é o poder que uma CPI tem, até que ponto que essa investigação pode ir, Tameia? Então, a Constituição traz algumas diligências que podem ser realizadas pela CPI, mas, como o André falou, o Supremo autorizou várias medidas, né? Como o Supremo autoriza que a CPI quebre o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o telefônico dos investigados, né? Agora, eu sempre pontuo que os membros de uma CPI, eles devem seguir a legislação que rege uma investigação. Então, quando eu falei no comecinho do programa que quando a pessoa vai ser ouvida, ela tem que saber se ela vai ser ouvida como investigado ou como testemunha. E por quê? Porque o investigado, caso ele venha a mentir, caso ele venha a omitir algum fato, ele não pode ser preso por falso testemunho. Por quê? Porque ele não é testemunha, ele é investigado. Entretanto, isso aconteceu. O Roberto Dias, ele era funcionário do Ministério da Saúde, ele depois, na condição de investigado, quando ele foi convocado, e pelo teor das perguntas, ele estava numa posição de investigado. Mas chegou a determinado momento que, segundo os senadores, ele teria faltado com a verdade, teria mentido, e foi decretada a prisão em flagrante dele por falso testemunho. Então, isso é um grande erro técnico. Se fosse uma testemunha, uma pessoa que foi convocada para depor na qualidade de testemunha, e se ela viesse a faltar com a verdade, se ela viesse a mentir, aí sim ela poderia ser presa em flagrante, porque qualquer pessoa pode prender quem está praticando um crime em flagrante.
Agora, no caso desse rapaz, o Roberto Dias, ele não era testemunha, ele era um investigado. Então, jamais ele poderia ter sido preso em flagrante delito por um crime que inexiste. O investigado, o réu de um processo, ele não responde por perjúrio no Brasil. Eu até acho que deveria ter esse crime, né? Mas não tem. Nós temos que seguir as leis do Código Penal. E depois disso, o juiz federal cancelou essa prisão, sob este argumento. Como ele não era testemunha, ele não poderia ter sido preso. Então, para quem é da área jurídica, foi muito difícil acompanhar a CPI, porque nós vimos várias violações ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, à Constituição, além de, como a Fabiana já falou, do desrespeito que foi praticado contra muitas pessoas que depuseram, contra médicos, contra médicas, né, contra mulheres que foram humilhadas, que foram maltratadas, né? Isso até, no meu ponto de vista, seria até uma quebra de decoro por parte dos senadores, que poderiam até responder perante a Comissão de Ética, né? Mas, então, um outro ponto que eu acho interessante, Rosana, é que fosse trazido para a sociedade o quanto foi gasto nessa CPI, porque cada pessoa que é convocada paga a passagem aérea, paga eventualmente a hospedagem. Então, acho que a sociedade brasileira devia saber quanto que foi gasto nessa CPI, porque juridicamente falando, nada teve resultado, porque o nada foi apurado de concreto, tanto que resultou nesses arquivamentos feitos pela doutora Lindora, que eu concordo com o Liano, eu reitero a admiração pelo trabalho dela, pela seriedade, pelo profissionalismo, e jamais um membro do Ministério Público pode querer ser investigado pela sua convicção. Quando um membro do Ministério Público propõe um arquivamento de uma investigação, deve ser fundamentado esse arquivamento. E eu li todas as peças, foram devidamente fundamentadas. Era o entendimento dela jurídico e jamais pode ser apenado simplesmente porque ela não agiu conforme os membros da CPI gostariam que ela tivesse agido. Quer dizer, mais um exemplo de que a moda pegou, né, Fabiana? Cada vez mais a gente vê membros do Judiciário, enfim, do Ministério Público, sendo até perseguidos por políticos. Sendo perseguido por políticos, tendo às vezes a sua vida pessoal exposta, o que é muito preocupante. A gente sabe, né, que um dos meios aí da gente se manter ainda numa democracia como a temos e gostamos é protegendo essas pessoas, né? É necessário que o judiciário ele haja com imparcialidade, decisões elas às vezes não agradam às partes, isso é comum. Existem instrumentos jurídicos também de recursos para quando você não gosta de uma decisão, você recorre à segunda instância, assim nós vamos. Esse é o correto, esse é o certo. Eu queria pontuar também que nessa CPI nós tivemos fatos, ao meu ver, extremamente graves. Um dos empresários ouvidos teve o seu sigilo bancário violado e um dos senadores até fala uma cifra bem grande, eu me lembro, recordo, porque chama atenção, 54 milhões, jogou assim, e a pessoa não se recordava e depois pediu ajuda ao advogado, era uma venda de um imóvel, etc. Então, nada a ver com o escopo de uma CPI e colocando a vida, eu estou apontando essa pessoa, mas fizeram isso com diversas outras, em vários sentidos, mas aí colocando a vida dessa pessoa em risco também, porque nós estamos num país onde a criminalidade é latente, é presente, e assim, não era necessário colocar aquilo daquela forma, aquela cifra, e expondo mais. E eu sei que a vida particular dessas pessoas, dos seus familiares, tiveram completamente a mudança real. Existe a preocupação, né? Essas pessoas têm família. Então, assim, a gente viu o detrimento do que é tutelado pela Constituição Federal, simplesmente para obedecer uma narrativa política infeliz, que não tinha objetivo nenhum de trazer à luz fatos importantes para a sociedade, porque eu acho que ainda a CPI ela só é importante mesmo que tenha lá a investigação da Polícia Federal. Eu também concordo com a Tameia que nem precisaria, mas às vezes é necessário para trazer ao debate público, trazer esclarecimentos, mas nem isso se cumpriu. Ao contrário, ela pôs uma pecha de perseguição em muitos médicos que tiveram suas carreiras, inclusive, também prejudicadas. Então, eu vejo com muita preocupação esse rumo aí, e deveria haver uma punição aos senadores, isso sim, pelo menos quebra de decoro, ao que me parece, foi flagrantemente constatado. O que você acha, André? Teve quebra de decoro? Olha, isso compete lá à comissão determinar, mas
Realmente, eu considero que houve, sim, condutas inadequadas, né? Eu já mencionei essa na... Eu acho que, sim, ó, numa CPI, você tem que sempre comparar a conduta dos parlamentares com o que você acreditaria ser adequado por parte de um delegado de polícia, por parte de um juiz de direito, de um membro do MP, se ele estiver fazendo a investigação, né, num procedimento investigatório criminal. Esse tem que ser o padrão, porque você está invadindo ali direitos fundamentais das pessoas, é sempre algo arriscado. Realmente colocar, por exemplo, gasto, tudo isso é muito negativo, é muito ruim. Investigações criminais não podem ser utilizadas como mecanismo de devassa para depois intimidar as pessoas, intimidar a posição política de pessoas, enfim. A gente tem que blindar, né, esses direitos fundamentais para que não haja sequer o risco de socorrer. Então, ali me parece que teve, sim, condutas inadequadas, enfim. Muito bem, mais um assunto que a gente pensou em conversar hoje, que deu o que falar essa semana, foi a prisão do Ivan Rejane Fonteboa Pinto, que foi preso na sexta-feira da semana passada por determinação do ministro Alexandre de Moraes, por ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros do STF. No sábado, a Justiça manteve a prisão temporária na audiência de custódia, e ele também teve as contas nas redes sociais suspensas. Vou começar com a Tameia esse assunto, então. Como que você vê essa prisão, Tameia? Bem, o primeiro ponto, Rosana, é a questão da ausência do foro privilegiado, né? Esse rapaz que foi preso, ele não tem foro privilegiado perante o Supremo, né? Ele não é deputado federal, ele não é senador, não é ministro de Estado. Então, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. É porque na Constituição está dizendo quem vai ser julgado perante o STF, que são as pessoas que têm o foro por prerrogativa de função, que é o nome técnico, né? Mas todo mundo fala foro privilegiado. Então, não é porque os ministros do STF são vítimas de um crime que esse crime vai ser julgado perante o STF. Não é assim que funciona. Vai ser julgado perante o STF as pessoas que têm foro privilegiado. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Esse rapaz é um cidadão comum, teria que responder, eventualmente, na justiça de primeira instância, tá? Agora, vamos para o segundo ponto. Foi decretada essa prisão temporária dele, né? Essa prisão temporária, a lei autoriza essa prisão somente para alguns crimes específicos, não é qualquer crime que cabe uma prisão temporária. Um dos crimes que cabe a prisão temporária é a associação criminosa, que no passado era chamada de quadrilha ou bando, que está previsto no artigo 288 do Código Penal. Então, eu li a decisão que prorrogou o prazo dessa prisão temporária do ministro Alexandre de Moraes, e de fato ele faz menção que esse rapaz integraria uma associação criminosa. Agora, não basta dizer que integra uma associação criminosa, que faz parte, né, de uma ex-quadrilha ou bando. É importante demonstrar quem são as outras pessoas, porque para que ocorra esse crime de associação criminosa, tem que ter a participação de outras pessoas. E nada foi dito. Quem seriam os outros integrantes da associação criminosa? Isso é muito relevante para até caracterizar o próprio ilícito, porque se foi uma atividade praticada somente por uma única pessoa, que não se associou com outras pessoas, que eles não se reuniram para praticar crimes, não existe o crime de associação criminosa. E logo não caberia essa prisão temporária. Então, nessa própria peça, o ministro Alexandre faz menção à incitação ao crime, que ele teria incitado ao crime, e também ao crime de ameaça, tá? Esses dois crimes, eles têm a pena muito baixa, tá? Agora, claro que se os ministros se sentiram ameaçados, ou se eventualmente eles tenham se sentido que a sua honra foi afetada, né? Porque de fato ele ofende, né? Os ministros, eu vi os vídeos, chama os ministros de bandido, que defendem o PT, ele faz algumas acusações, né? Qual seria o procedimento adequado? Que esses ministros representassem para a autoridade competente para investigar esses eventuais crimes, que seria a Polícia Federal, junto ao juiz de primeira instância, e preferencialmente no local onde esse suposto ofensor reside. Então, veja, eu não estou defendendo esse rapaz, né, como que é o nome dele, Ivan, né, não estou dizendo que eu concordo com o que ele falou, não concordo, de fato, ele tem uma fala ofensiva. Agora, deve ser aplicado o devido processo legal, deve ser aplicado as leis que regem as investigações de um fato. Tudo que eu falei para a CPI, eu reitero, se alguém praticou um eventual delito,
tem que ser investigado, mas da forma correta, da forma adequada, perante o juiz competente. Não cabe a decretação de uma prisão temporária pelo ministro do STF de uma pessoa que não tem foro privilegiado. Eu também vi que na decisão ele fala que os atos praticados fazem parte da organização criminosa que está sendo investigado no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos. E, de fato, nesses inquéritos tem a menção de nomes de alguns deputados federais, né? Então, a gente até poderia fazer um exercício, né, hipotético. Ora, então, será que ele está associado a esses deputados federais para praticar crimes de ameaça contra os ministros do STF? E por isso que ele está sendo investigado no STF? Bem, mas quando a gente trata de investigação e de processo penal, não pode ter hipótese, tem que ficar claro, tem que estar escrito quem seriam as outras pessoas que eventualmente fazem parte dessa associação para justificar a competência do Supremo. Então, isso é um ato que viola a defesa desse investigado. Ele não foi dito quais seriam eventuais outras pessoas que fazem parte dessa suposta associação criminosa. Então, novamente, infelizmente, eu vejo como uma prisão ilegal, por ele não ter foro privilegiado e por não ter sido indicado eventuais outros integrantes dessa suposta associação criminosa. E André, como é que você vê essa prisão? Olá, Rossana. Olha, então eu concordo em grande parte com a Tameia, assim, realmente não concordo com essa fala do rapaz. Eu não vi os vídeos, né, mas pelo que eu vi a descrição, é realmente grave, enfim, não gosto desse estilo, mas o rapaz tem que ser julgado segundo o devido processo legal e por um juiz imparcial. Então, não é só que quando os ministros são vítimas, nem por isso eles podem julgar. Não é nem só isso, é que uma vez que eles são as vítimas, eles não podem presidir essa investigação, porque há, obviamente, uma flagrante quebra de imparcialidade. Então, o juiz parcial, olha, quem tem uma frase, né, que a gente brinca com os alunos. Então, quem tem o juiz por acusador precisa de Deus como defensor. Então, se o juiz ele é parcial, ele já está convencido, acabou, enfim. E tudo bem, nesse caso pode ser claro, mas pode ter casos em que isso não é claro, e em que você está diante de uma situação duvidosa. Já teve vários atos de investigação contra pessoas que chegaram a ser presas nessa investigação aí. Essa investigação data máxima venia é uma excrescência, ela é cheia de ilegalidades. Ela tá fadada a uma bifurcação, a uma disjuntiva. Ou ela vai investigar fatos que são criminosos claros, por exemplo, caso se confirme essa fala aí do rapaz, né, o vídeo, enfim. E isso poderia ser investigado no primeiro grau, qualquer procurador da República iria tratar com a devida atenção esse tipo de caso, ou ela vai tratar de alegações ali, imputações muito vazias, e daí ela passa a impressão de até de uma perseguição, às vezes de viés político, né? Muita gente faz essa leitura. Então, assim, ela não precisaria existir, porque se o caso é vazio, não tem nem que ter investigação. E se o caso está comprovado do delito, isso poderia ser tratado no primeiro grau, seria tratado com o devido rigor, sem nenhum problema. Até acredito que grandes autoridades, né, a cúpula aí da República, como eles estão muito expostos, eu até acho que poderia haver, por exemplo, na regional da Polícia Federal, um grupo que investiga casos de ameaça, enfim, a esse tipo de autoridade, né? Porque eles estão muito expostos, muito mais do que o cidadão comum. Até acredito que seria justo. Agora, o que não dá é para a própria vítima criar ali uma espécie de polícia paralela para ficar investigando as pessoas que cometem crimes contra ele. Então, assim, o juiz parcial só para dar um caso famoso, né? Como se a Nagila pudesse julgar o Neymar, entendeu? Então, o cara já tá, né? Então, você já entra ali sem direitos, porque a própria vítima, ela com certeza tende a ser muito mais dura do que a legislação permitiria diante de um juiz imparcial. Fabiana, concorda? Eu concordo com ambos e até gostaria de trazer algo a mais. O que me incomoda muito também é a raiz disso. Quando você pega ali, você tem o requerente, está sob sigilo, então você não sabe quem fez o pedido
né, de toda essa investigação, e aí também é decidido, né, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz que foi distribuído a ele por prevenção, mas prevenção justamente do inquérito 4871, que fala, né, da suposta associação criminosa de diversas pessoas, mas que está em andamento e que, só para trazer um exemplo fático, foi marcado um julgamento de embargos que acontecerá no plenário no dia 12 ao 19 do STF, e que os advogados dos autos não têm acesso, não sabem do que se trata. E também é interessante, porque está na fase ainda de inquérito, então você vai ter julgamento de embargo no plenário do STF, sem os advogados terem acesso integral aos autos, sem saber do que se trata, qual embargo porque são várias petições. Então, a gente vê tudo de forma irregular. Eu estou falando aqui da parte processual, não estou entrando nem no mérito, realmente não concordo. Acho que o rapaz tem que ser punido por crime de ameaça, se for configurado, mas a investigação, ela está contaminada, porque está sendo feito por alguém que não deveria fazer, está sendo julgado por alguém que não deveria julgar, pelos dois fatos apontados que a Tameia e o Liano trouxe, tanto por prerrogativa, né, não tem o fórum competente, e também já por vícios, tanto da prisão. Acho até estranho a audiência de custódia ter permanecido também, mas ao que me consta até, esse rapaz não tinha defesa constituída, não sei como está, mas é difícil. Olhando cuidadosamente, eu fiquei, pela própria petição do ministro Alexandre de Moraes, tinha lá @ e o perfil no Twitter, eu tive a curiosidade de lá ver, e era uma pessoa com pouca... muitas pessoas não viam, né, o que ele estava falando, era um perfil muito pequeno no Twitter, não tinha grande relevância. Então, fica aqui minha pergunta, como que essa notícia chegou no gabinete do ministro? Acho que é um direito nosso saber até como que a investigação começa, né? Quem são as pessoas, quem são os denunciantes, qual foi o critério que foi colocado ele ali já num grupo. Tudo bem, ele tem falas contra, né, uma vertente ali, e suposto apoiador do presidente Bolsonaro, mas a gente está em quase pré-campanha, quase campanha eleitoral. E também existe uma outra parte, esse fato ser usado de forma eleitoreira. Então, fica aqui uma pergunta lícita. Realmente esse rapaz é pertencente a um grupo de apoiadores, ou ele pode ser supostamente também usado eleitoralmente? A gente não sabe. E é aí que fica essas lacunas da investigação que não são claras, nos deixam realmente no direito de fazer essas perguntas. A quem interessa tudo isso? Por isso que o devido processo legal, ele tem que ser obedecido, tem que ser realmente punido, mas da forma correta, para depois também, no futuro, não acontecer como supostamente teria acontecido, né, com o ex-presidente Lula, onde teve a anulação de condenação por supostos vícios, que eu nem acho muito isso, mas não é à toa que nós temos um Código de Processo Penal. A parte processual tem que ser respeitada. A Fabiana falou sobre os seguidores, né, que não eram muitos, mas é mais um exemplo de que as redes sociais ganham cada vez mais força no sentido de influenciar as decisões judiciais. Você vê dessa forma também, Tameia, que às vezes não precisa ter muito seguidor, mas porque é contrário ao pensamento de um ou de outro, acaba provocando uma decisão de maior ou menor importância. O que a gente está testemunhando, Rosana, é que essas prisões, né, que eu entendo que não são legais, que não tem base legal, elas estão sendo direcionadas, mas para pessoas que têm determinado entendimento ideológico, né, pessoas mais conservadoras, mais à direita, muitos deles apoiadores do presidente. Então, isso não pode acontecer, né, vamos falar novamente do duplo padrão, né, que é muito trazido aqui pelo Liano, isso não pode acontecer. Então, primeiro lugar a ser investigado perante o órgão responsável, né, pelo juiz competente. Agora, então, todas as pessoas que praticaram crimes, seja contra o presidente da República, contra os ministros de Estado, também tem que ser apurados da mesma forma, né, isso nós não vimos. Mas eu percebo também que há um desconforto por parte de alguns juízes, de alguns parlamentares, do uso das redes sociais, né? Parece não, eles querem tolir, né? Tem até o projeto de lei das fake news, né?
que espero que não tenha andamento isso, mas querem tolher as pessoas. E agora com as redes, as pessoas podem se expressar mais livremente, vai ter um alcance maior, e parece que isso incomoda muitas pessoas, né? Então, a ideia seria calar quem pensa diferente, só que isso não pode acontecer. Nós vivemos uma democracia, e quanto mais informação, quanto mais for compartilhado informações e entendimentos das pessoas, melhor. Agora, claro, havendo a prática de um crime, isso tem que ser apurado, mas na instância competente, perante o juiz competente, o Ministério Público competente, no primeiro grau, se a pessoa não tem foro privilegiado. E essa questão interessante que a Fabiana trouxe, que está falando agora, Rossana, que eu anotei aqui, que na decisão que foi prorrogada a prisão temporária, a polícia, quando pede essa prorrogação, ela diz que o vídeo do Ivan teve 28 mil visualizações e que, por conta disso, revelaria um perigo concreto que a conduta poderia ser perpetrada, ou seja, né, que poderia haver, de fato, um perigo concreto às instituições. Então, veja como de fato isso incomoda, né? Se um vídeo que é ofensivo, não há dúvida, né? Um vídeo que traz ofensas, né, contra os ministros, né? Quando muita gente assiste, isso acaba tendo mais relevância jurídica e resulta nessas medidas que, no meu entendimento, não teriam base legais. André, o que você pensa sobre isso, essa questão de rede social, de ter visualização ou não? Isso pode servir de medida para potencializar ou não o cometimento de um crime? Olha, eu creio que sim, e eu creio que é justo que haja certo cuidado, né? Então, vamos pensar, sei lá, um grupo que comercializa remédio para provocar aborto no Brasil. Então, quando isso aí era uma lojinha lá num bairro, é uma coisa. Quando isso aí pode ser visualizado pela internet, o potencial fica muito maior, né? Então, há todo instrumento tecnológico, ele vai para os dois lados, né? Ele é neutro, é uma coisa meramente técnica, pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, realmente, o número de visualizações, promoção de ódio, enfim, tudo isso tem uma potencialidade grande, não há a menor dúvida. Mas isso não exclui o fato de que essas pessoas têm de ser julgadas conforme o devido processo legal. Então, só para dar um exemplo aqui, a Gazeta do Povo ela fez um editorial, que é um editorial do dia 7 de outubro de 2021, já faz um certo tempo, em que ela pega que um militante de extrema esquerda ele fez a seguinte declaração em um evento público. Ó, abro aspas. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. Tem de acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF. Daí ele fala que um dos ministros usa peruca, né? E daí ele fala, continuando, tem que odiar, tem que xingar, tem que ver a foto e ter raiva, ter vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e seus representantes. Eu quero que o STF se F, né? E daí ele fala que um dos ministros é um grande canalha, que é um inimigo do povo brasileiro e que o STF apoiou o golpe. Então, eu não consigo ver muita diferença nisso, desse fenômeno, desse vídeo aí que o pessoal está descrevendo, que motivou a prisão. A única diferença que eu vejo é a postura política dos dois. Então, isso causa consternação, é preocupante. Um ponto que eu gostaria de ressalvar, às vezes as pessoas podem pensar, devido ao processo legal, isso é só forma, o que importa é o conteúdo. Então, eu gostaria de relembrar aqui uma cena que eu gosto muito, o filme Batman Begins, não sei quem já viu, quem não viu, veja, essa trilogia maravilhosa, então foi feita pelo Christopher Nolan, né, que eu considero o maior gênio aí do cinema atualmente. Tem uma cena muito interessante, porque ele mostra a história do Batman, né? Então o Batman seria um garoto, ficou revoltado quando os pais dele são assassinados e começa a querer combater o crime. Então, ele entra lá para um grupo de combate ao crime, uma espécie de milícia de combate ao crime, e em determinado momento alguém traz para ele um criminoso e fala, ó, executa ele, decepa a cabeça dele. E daí ele fala, eu não vou fazer isso. E o Batman, né, o Bruce Wayne. E daí o cara fala, olha, se ele pegasse você, ele te executaria sem dúvida. E daí ele fala, ele tem que ser levado a um juiz competente e julgado conforme as regras. Daí ele repete, né, olha, ele não faria isso com você, ele te executaria. Daí ele fala, por isso julgá-lo conforme a lei é tão importante, porque é o que nos diferencia deles. Então, assim, a diferença entre a execução, o justiciamento de um grupo criminoso
e a administração da justiça pelo Estado, um dos seus cernes é exatamente a observância do devido processo legal. Bom, a gente está chegando, se aproximando aí do fim, e antes de passar para a nossa rodada de despedidas, eu tinha falado no começo do programa e quero reforçar aqui que você tem apenas até domingo, dia 31 de julho, para assinar a Gazeta por apenas R$ 1 por mês até o fim das eleições. Aproveita que a gente está colocando o nosso jornalismo à sua disposição para redescobrir o jornalismo. É só clicar no link da descrição do vídeo. Contamos com seu apoio em um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Vou passar agora para a Fabiana para ela se despedir, concluir aí o que ela achou do nosso programa de hoje, para conversar com o pessoal de casa e fazer um convite para a semana que vem, inclusive, para estarem aqui com a gente. Primeiro eu quero, só para concluir a frase do André que ele trouxe do Batman, muito interessante, é preocupante, e também o apontamento que ele fez, né, de outro espectro que também teria feito ameaças ao Supremo Tribunal Federal, então é onde me incomoda. A notícia de um espectro chegou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes e a gente não sabe porque está sob sigilo. E esse outro tipo de notícia não chega ao gabinete do mesmo juiz, e isso me incomoda muito, então é preciso ter clareza. A clareza, ela favorece a que tudo não haja justiçamento, né, que é a justiça por uso das suas próprias mãos, e haja, sim, a justiça. É isso que a gente vem buscando nesse programa. A gente vem acho que uma crescente muito, muito boa neste programa, então fica aqui meu convite para vocês na semana que vem, na próxima quinta-feira, estar conosco novamente. É importante também a assinatura do Gazeta do Povo, que está abrindo esse espaço, é um espaço verdadeiro, que tenta falar com as pessoas de forma clara, objetiva, e a gente não está tendo esse espaço em muitos lugares, então eu também sou muito grata à Gazeta do Povo, e já me despeço também, muito obrigada, Tameia, Rossana, Uliano, por mais um programa excelente, de qualidade realmente acima da média. Eu fico muito feliz de fazer parte aqui desse grupo. Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. Tameia? Eu achei excelente o trecho do filme que o Liano trouxe, né? Muito interessante, e é isso mesmo, é isso que tem que acontecer, né? Os ministros invocam tanto o Estado Democrático de Direito, né? Os atos antidemocráticos, e Estado Democrático de Direito é justamente isso. É punir de acordo com a lei, de acordo com os códigos, pelo juiz competente, pelo juiz que seja imparcial. Isso sim é exercer o Estado Democrático de Direito, né? Então, eu me despeço de todos, estou gostando muito de participar desse programa. Chamo todo mundo que está assistindo para na próxima quinta-feira, às 20 horas, no YouTube da Gazeta do Povo. Continue com a gente, aprendendo sobre a justiça, e conversando com a gente sobre sistemas jurídicos muito importantes. Então, um grande abraço, Rossano, Liano e Fabiana. Obrigada, Tameia. Vou te dizer, André, que é a minha trilogia preferida do Batman também, viu? Não, essa trilogia ficou fantástica. Quem não assistiu, por favor, assista. É imperdível, né? Esse Christopher Nolan aí, o cara entende muito de literatura. Um dos livros é baseado no romance do Dickens, né? A Tale of Two Cities, o Conto das Duas Cidades. Enfim, é fantástico, é maravilhoso mesmo. E então, muito obrigado pelo programa. Agradeço muito às colegas, a você, Rossana, também a Fabiana. Foi espetacular e convido todo mundo, de fato, a apoiar o jornal. É importante que a gente tenha um espaço de debate bem qualificado. E fiquem conosco e até semana que vem.